ainda faltava algo para dar um caráter mais firme, mais consistente a esse movimento, uma vez que para muitos ele é apenas um movimento clandestino, aqueles que acontecem por debaixo do pano, né? Nas escusas, como muitos dizem. Tanto é que no dia 15 de abril de 1906 é organizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Figuras como Magrose, entre outros, né, acabaram adentrando dentro do aspecto social, político e econômico do movimento, dando ideias básicas, principalmente ideias vindas do anarquismo, para que os trabalhadores, o operariado brasileiro, pudesse de fato consolidar de vez aqueles direitos básicos que eles tanto exigiam desde que o movimento passa a ser organizado. E esse congresso teve um efeito muito grande, né? A participação de vários líderes operários, praticamente todas as federações de todos os estados do Brasil, né? Se destacando Paraíba, Pernambuco, Nordeste, né? O próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? no conglomerado Sudeste e Sul, né? Entre muitos, enfim. E ficou decidido, tá, nesse congresso algumas bandeiras de lutas que eles não abririam mão de forma alguma, e encabeçando todas elas a questão, né, das 8 horas diárias de trabalho, além do aumento salarial, o reconhecimento, né, das mulheres em termos da equiparação ao salário e que elas também não fossem obrigadas a trabalhar no horário noturno, né, ou à noite, para que de fato eles pudessem ter uma maior consistência e maiores garantias em tudo aquilo que eles iam fazer. Mas o fato é que depois daquele congresso, vários outros movimentos, piquetes, pequenos focos de greve foram organizados, uma vez que eles estavam determinados realmente a trabalhar em questões relacionadas à busca das melhores condições. Mas, como sempre, não sendo atendidos, né, a única forma que a classe patronal e os governos estaduais e municipais acabavam encontrando, né, para acabar com isso era justamente o uso da força, o uso da violência policial para coibir qualquer manifestação que porventura viesse a acontecer. E só uma ressalva em relação a isso, junto com o movimento operariado fabril, né, os trabalhadores da construção civil e alguns trabalhadores do comércio também aderem à ideia de terem eles mesmos sindicatos representativos de classe, para que eles pudessem almejar terem maiores direitos. Tanto só me adiantando a informação com relação à greve geral de 1917, quando ao fim dela, apenas quem vai conseguir 8 horas semanais, 8 horas diárias de trabalho são justamente os trabalhadores da construção civil. E dentro desse aspecto aí, nós observamos uma grande luta por parte das demais classes para tentar resolver essa situação. Mas, como esses pequenos piquetes não estavam resolvendo, aí eles vão ter que partir para um evento muito maior. É aí que nós adentramos na questão da greve geral de 1917. Cotonifício? Cotonifício? Você sabe o que é cotonifício? Palavrão. É um palavrão, né? Lógico, a gente não está habituado a ouvir essas palavras, de falar esses tipos de palavras atualmente, né? Mas cotonifício, gente, na verdade, era a fábrica de tecido de algodão. Era uma fábrica de tecido de algodão. Era chamado cotonifício. E foi justamente por um desses cotonifícios, que a greve geral de 1917 teve início. Foi o Rodolfo Crespi, lá com 600 funcionários que simplesmente largaram o trabalho, partiram para as ruas de São Paulo e começaram oficialmente essa greve, que aí se desencadeou por toda a cidade, atingindo inclusive o interior de São Paulo. Só que um fato poderia ter acabado com ela desde o começo. A morte de Antônio Martinez, um imigrante espanhol anarquista, né, na troca de tiros entre alguns manifestantes e a polícia, acabou então morrendo, sendo ferido e acabou morrendo. Só que o que poderia ter servido para enfraquecer o movimento só deu forças. E durante os dias, as semanas que se seguiram, esse movimento se espalhou aí pelo Brasil afora. Eu citei até vocês no início, né? Recife, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Eles não pararam, de fato conseguiram paralisar suas atividades,
numa grande mobilização e deixou a pulga atrás da orelha de empregadores, né, da polícia, dos próprios governos locais que tinham que encontrar uma forma de solucionar toda essa problemática e fazer com que aqueles trabalhadores voltassem ao trabalho, logicamente, porque tempo é dinheiro e eles precisavam ganhar. Só que iam ter que abrir um pouquinho os bolsos, os cofres, para poder tentar remediar essa situação. Só que parece que eles não estavam muito afim de fazer isso, não. Embora tivessem concordado, né, no geral, em fazer aquilo que estava sendo reivindicado, eles, no final das contas, não deram nem satisfação. Simplesmente rasgaram o acordo e não deram a eles jornada de 8 horas de trabalho, aumento de salário, melhores condições de trabalho dentro das fábricas, né? A suspensão do trabalho das mulheres, a diminuição dos aluguéis, muito pelo contrário. Até com a força da lei Alfredo Godo, eles fizeram com que muitos grevistas de origem estrangeira, a maior parte europeus, voltassem, fossem expulsos do país, voltando para os seus países de origem. O que era para ter sido, de fato, uma grande vitória, acabou em frustração naquele momento. Porém, mesmo não tendo sido exitoso por completo, né, em suas reivindicações, aquele movimento, como falei para vocês nesse programa, foi o precedente para tudo aquilo que nós hoje vivemos em termos de políticas trabalhistas, acordos, leis que de fato regem o nosso trabalho e nos garantem alguns direitos importantes a cada ano de trabalho que nós exercemos. Então, de fato, esse movimento ele foi o pai de todos aqueles que ao longo dos anos, dentro, né, do século XX, foram feitos, foram dados para que nós pudéssemos chegar ao que nós temos hoje. E mesmo lá naquela época, alguns dividendos saíram daquele movimento. Por exemplo, com a vitória da Revolução Russa, né, em 1917, muitos se tornaram aqui no Brasil comunistas, inclusive alguns anarquistas aceitando algumas propostas importantes, entrando em acordo com alguns desses comunistas, acabaram fundando o Partido Comunista Brasileiro, que, embora passasse a maior parte do tempo na ilegalidade, em 1927 conseguiu eleger alguns participantes do partido para cargos importantes, né? Minoritários como deputados estaduais, deputados federais, até lançando, né, um suposto candidato à presidência da República no ano seguinte. Isso, de fato, foi significativo para eles naquele momento. Sem se aperceberem disso, eles acabaram fazendo ou amarrando aquele fecho que seria levado para os anos 30 e dentro de uma política, né, de comportamento dos trabalhadores e da massa que Getúlio Vargas vai adotar, algumas daquelas reivindicações que eles fizeram dentro daquela greve geral passaram então a ter força de lei dentro do que nós chamamos de Era Vargas. Mas aí é um vídeo que fica para as próximas semanas à frente, que eu vou ter o maior prazer de falar, né, de falar o que tem que ser falado dentro dele para vocês, uma vez que é até a extensão de tudo isso que nós comentamos hoje aqui. Beleza? Galera, então o nosso vídeo da semana fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção que vocês têm nos dado semanalmente. Embora seja um assunto que é tratado de maneira muito leve, muito informal e sem nenhum tipo de toma aqui e dá lá, né, um tipo de mimimi, a gente fala a linguagem popular, aquilo que o povo de fato quer ouvir dentro de explicações de assuntos mais técnicos, mas de fato nós conseguimos o nosso objetivo, que é passar para vocês a informação acerca do assunto que nós nos propusemos então a destacar, beleza? Antes de ir embora, eu quero só lembrar vocês, não esquece de dar o like lá não, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve rapidinho, para a gente poder ter mais força aí e patrocinar mais programas, mais vídeos à frente, beleza? Aí uma coisa importante, a gente não fala demais, os comentários, galera, não deixe de comentar não, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima semana com mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Tchau, galera!